Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois educadores. O diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade Santa Cecília, doutor em Ecologia, professor Fábio Giordano, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília e diretor do semanário Boc News, Fernando de Maria. Muito bem, e depois de ter lançado, no início de seu segundo mandato, o slogan Brasil, Pátria Educadora, criado pelos marqueteiros do Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff, ato contínuo, cortou 7 bilhões do orçamento do Ministério da Educação. E promoveu também outros cortes e mudanças significativas, como, por exemplo, no FIES, o financiamento estudantil, e também no Pronatec, que são cursos técnicos custeados pela União. Diante desse cenário muito ruim para o setor da educação, e ainda sem contar o desastre que foi a nomeação do ex-governador Cid Gomes, do Ceará, para o Ministério da Educação, ele que é um estranho no ninho do setor da educação e que perdeu o cargo depois de algumas confusões políticas, 90 dias depois de ter sido nomeado, a presidente Dilma busca recuperar a imagem do setor da educação, colocando-o nas principais prioridades do governo. E, para tanto, nomeou o professor de ética, o filósofo Renato Janine Ribeiro, para assumir o Ministério da Educação em substituição a Cid Gomes. E Janine, ao assumir, já definiu como prioridade absoluta de sua gestão a educação básica, ou seja, o ensino fundamental e ensino médio, o que é um bom indicador. Resta saber se terá uma gestão eficaz, se terá autonomia para tanto, mas isto só o tempo dirá. No programa de hoje nós vamos, é evidente, debater a questão da educação, questões relevantes, já que os nossos convidados são dois especialistas nessa matéria. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Boc News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal.
Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 educadores. O diretor da Faculdade de Pedagogia, mestre e doutor em Ecologia, professor Fábio Giordano, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é diretor do semanário Boc News e também professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. Eu gostaria de começar debatendo com os nossos convidados a questão do FIES, que é o financiamento estudantil e que vem gerando tanta polêmica. Aliás, o FIES e o Pronatec foram programas protagonistas da campanha eleitoral. Os senhores lembram que na campanha eleitoral, o presidente Dilma Rousseff, no horário eleitoral e nos debates, falava todo dia no Pronatec. O Pronatec, professor Giordano, era a resposta para tudo. Perguntava sobre a inflação, ela falava do Pronatec. Sobre a agricultura, ela falava do Pronatec. Chegou até a receitar Pronatec para uma telespectadora, uma debatedora que estava presente no último debate na Rede Globo. E o que se vê, logo depois de assumir, é exatamente corte no Pronatec e no FIES, o financiamento estudantil. Professor Giordano, o senhor é um estudioso, acompanha isso de perto. Qual o impacto desses cortes, dessas mudanças no financiamento estudantil? Bom dia e obrigado pela presença. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui e debater sobre esse tema é da maior relevância porque nós temos hoje no Brasil um sistema ainda do ensino superior, né, que depende realmente desse financiamento, né? Nós pegamos aí alguns estados, como por exemplo o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo ele tem um atendimento por parte do estado ou da federação ainda muito pequeno, né? Cerca de 4% das vagas e ofertas de matrículas estão no ensino federal, né? Basicamente em São Paulo na Unifesp, e 11% estão no âmbito estadual, USP, Unesp e Unicamp. 85% da oferta do ensino superior se dá no estado de São Paulo pelo setor privado. O setor privado, então, depende da receita das mensalidades. O sistema de financiamento estudantil, que é uma lei que veio de 2001, né, ele teve um grande aumento a partir de 2010. De 2001 até 2010, as taxas não eram tão atrativas. A partir de 2010, até agora 2014, no ano passado, nós tivemos um aumento de 10 vezes, né, no número de pessoas contratantes no FIES, e o FIES tornou-se um grande agente financiador de muitas instituições de ensino. Algumas mantiveram-se mais conservadoras, ficaram na faixa de 10% a 15%, mas nós temos instituições de ensino privadas no estado de São Paulo que atendem mais de 90% pelo FIES. E uma vez contratado o serviço do aluno para com a instituição de ensino, o aluno também tem um outro contrato que é feito com o FIES. Então, não são coisas totalmente separadas como os contratos, né? Um contrato está atrelado ao outro. Então, o FIES, ele tornou-se atrativo. O aluno entra no site, ele faz aquela projeção de quantos anos ele vai precisar daquele financiamento. Por exemplo, eu vou precisar de R$500 por mês para os próximos 8 semestres. Ele vai receber toda uma simulação de que ele fará alguns tipos de depósitos ao longo da sua graduação, coisa só para lembrar que aquele não é um dinheiro a fundo perdido, que ele vai ter que pagar. Ele terá um período de 18 meses de carência, porque espera-se que ele consiga um emprego, consiga uma renda, e aí ele começará a fazer o pagamento. Então, nós teremos aí também todo um tempo para amortizar aquele empréstimo, que, por exemplo, hoje em 2015, o aluno termina de pagar aproximadamente em 2033, né, valores bem pequenos, com uma taxa hoje que gera em torno de 3,4%, que é muito atrativa em relação a outras taxas bancárias, né? Todos nós somos brasileiros, sabemos que as taxas bancárias hoje no Brasil estão bem mais elevadas. Então, é um contexto de financiamento em que o governo procura suprir um pouco aquilo que não faz regularmente, né? Num estado como São Paulo, onde só oferece cerca de 15%, ele repassa esse dinheiro aos alunos. Então, a ideia é muito boa,
né? A ideia é muito boa, a prática vinha sendo de forma muito bem feita também. E o que aconteceu, a despeito de alguns abusos que possam ter acontecido, né? Alguém que usa o financiamento tendo recurso, mas isso são pontos isolados, né? O setor privado já tinha contratado o serviço com os alunos, né? E a regra mudou na virada do ano. Na virada do governo. Na virada do governo, né? Então, agora o aluno precisava do recurso, já tinha muitas vezes feito o vestibular ou processo seletivo naquela instituição. E como começar esse processo de ensino-aprendizagem sem todos os setores equacionados, inclusive esses setores contratuais e financeiros. Então, o que aconteceu foi que o próprio governo, ele sofreu muita pressão e ele teve, vocês estão assistindo na televisão, as propagandas dizendo que para quem é de 2014 o FIES está normalizado, está tudo certo. Mas nós não podemos esquecer que está tudo ou se acertando para agora para o primeiro semestre. Em maio de 2015 nós teremos o lançamento do FIES 2.0. E eu espero que essas regras sejam efetivamente negociadas com todos os setores envolvidos, com o alunado principalmente, que é o que mais sofre, e também com o setor privado, que é um setor que é responsável pela oferta. Né? Aí está aí um desafio para o novo ministro Renato Janine Ribeiro. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Jordano. Você recentemente teve um evento aqui em Santos do CIESP, né, que discutiu, obviamente, e essa é uma preocupação porque algumas situações, 90% da instituição depende dessas verbas nesse aspecto, né? Dentro desse cenário, que a própria presidente Dilma, ela colocou que ela reconheceu que deixar para as universidades essa escolha de bolsas, isso de certa forma foi um erro do Ministério da Educação. Você concorda com isso? Ou não? Eu acho que tem que haver critérios, sim. Estava meio... Estava um pouco solto e abusos existiram, sim. Né? Vamos ser justos na nossa análise. Mas a forma como também se escolhe, e pensando em termos estratégicos para a nação, não foi, na minha visão, né, uma das mais prudentes. Por quê? Porque estabeleceu-se, então, dois tipos de freio ao financiamento. Primeiro, o gatilho de reajuste. Né? Há outras leis anteriores a essa que possibilitam que a universidade ou instituição de ensino superior realize aumentos de acordo com a sua planilha de custos. Né? Então, se vem um setor e regulariza isso de fora para dentro, você se sente tolhido em futuros investimentos que faria e não vai fazer mais, porque você vai ter uma limitação, hoje em torno de 6,4% do reajuste das suas mensalidades. Bom, a despeito de ter ou não instituições que poderiam estar abusando, essa é uma regra que foi de alguma forma quebrada num setor que vinha trabalhando regularmente. Há mais de 10 anos nós não tínhamos qualquer tipo de problema em relação a planilhas e reajustes. E o outro problema que eu vejo é a nota do Enem ser de 450 pontos. Como chega esse número, professor? Não pelo fato da nota, sabe, Fernando? Pela forma como ele foi concebido, né? Esse número, a gente acredita que ele tenha sido alcançado de trás para frente, explicando um pouco melhor ao telespectador. A diferença entre 400 e 450 pontos numa nota do Enem não tira muito o mérito do aluno que tirou, por exemplo, 440 e não fez 450. 700 é a nota máxima, é isso? 700 é a nota máxima. O telespectador queimando. Então, mas nessa pontuação de 450, você atinge no máximo 2,1% da população, né? Que inclusive é uma população que não pode ganhar mais do que 20 salários mínimos ou não pode comprometer mais do que a renda em 20% para o pagamento do FIES. Ou seja, você chega a um número que cabe no orçamento do governo.
Então, essa foi uma outra coisa que não foi discutida com o setor, não foi discutido com o aluno e não foi discutido no âmbito do governo. Foi apenas discutido no âmbito financeiro. E é muito ruim quando isso acontece para o ensino e para a educação. Que tenhamos 450 pontos ou 500 como meta, louvável, só que nós precisaríamos ter uma educação básica que garantisse isso com grande tranquilidade para que um grande número de alunos tivesse esse atendimento. E não essa conta que a gente não sabe a origem do cálculo, então a gente imagina que realmente tenha sido feita, como a gente brinca, né, de trás para diante no nosso orçamento, que muitas coisas às vezes podem sair assim. Às vezes você tem o quanto que eu posso pagar, então eu vou, né, liberar esse tanto, e eles estabeleceram esse gatilho. Agora, eu volto a dizer que isso... Para diminuir o número de pessoas com acesso, provavelmente, ao financiamento. E o problema é que, ao diminuir, Chico, eles fizeram essa diminuição com o grupo errado. Porque quem mais precisaria, os alunos de escolas públicas, os alunos com mais carência, são os que mais foram penalizados com esses 450 pontos. Né? Eu não sou contrário à ideia do mérito, eu acho que deve ter um mérito para a pessoa receber. Eu também sou favorável ao que a presidente Dilma diz, de que não dá para ter na universidade uma pessoa que tire 0 na redação. Mas, assim, há uma diferença entre o 0 e o 400, ou o 0 e o 450. E do 400 para o 450, você continuaria garantindo esse público, né? Você tinha por volta de 50% do ensino público acessando, né? E aproximadamente 50% do ensino privado acessando o FIES. Com os últimos 2 anos, você teve um aumento, você chegou a 69% do ensino público. Então, a política estava funcionando como realmente uma política inclusiva. Então, cortar esse dinheiro todo que o Chico coloca no início aqui, e 4,6 desses 7 que você falou são efetivamente do FIES, é cortar muito na carne, eu acho, né? Então, a gente poderia ter mantido uma parte desse programa ou ter sido menos lapidador. Eu sei que existe um contexto econômico brasileiro que não está permitindo isso. Por conta do ajuste fiscal, é evidente, o ajuste fiscal determinado pelo Ministério da Fazenda, e o governo vai ter que cumprir essas metas, mas criando esse tipo de dificuldade e comprometendo, inclusive, a palavra da presidente Dilma, a palavra na campanha e com a intenção de campanha, com o gesto como presidente da República, o que é lamentável, né, Fernando? Sim. Só uma observação, Fernando, estava fazendo uma conta rápida aqui, essa modificação de 400 para 450 pontos significa mais ou menos, para que fique claro para o telespectador, que a média de aprovação antes era de 5,7, mais ou menos, e agora passou para 6,4. Essa diferença, E essa diferença, né, deixa quase 1.800.000 pessoas de fora. 1.800.000 pessoas de fora. Então, é muito sério. Muito sério, né? Fernando de Maria. Não, que realmente é um número significativo dentro desse contexto. E aí, em termos percentuais, chega aí um pouco mais de 2% que estão dentro desse contexto, e mesmo assim não quer dizer que são as pessoas que efetivamente mais necessitam desse tipo de situação. Pensando que o setor universitário brasileiro demorou até ter esse grau de oferta, pensando que o segundo grande sonho de consumo hoje do brasileiro é que o filho tenha uma universidade, muitas vezes tem gente que coloca isso na frente de um automóvel, de uma casa própria, ele prefere que o filho tenha a universidade. E pensando que nós estamos muito atrás de qualquer outro país da América Latina em relação ao percentual de oferta de vagas, eu acho que é um freio desnecessário nesse setor. Devem existir outros setores que mereceriam muito mais esse corte do que o setor educacional. Eu não estou fazendo uma legislação em causa própria ou defendendo a causa própria. Mas é uma crença mesmo que não há investimento mais importante, mais relevante, mais fundamental do que o investimento em educação. O que não dá para aceitar é um país com 39 ministérios. É isso que não dá para aceitar. Eu duvido que a presidente Dilma conheça o nome dos 39 ministros numa reunião, chame pelo nome. Um país que tem mais de 20.000 cargos comissionados de livre provimento de nomeação da presidente da República. Ou seja, há muita coisa para cortar do que exatamente cortar da educação, o que é estratégico. Nesse sentido, professor Giordano, na esteira dessa discussão, Giordano, e a questão da evasão?
no nível superior? A questão da evasão, ela... Que é na dependência agora, um dado muito expressivo. Na dependência agora também do setor econômico, ela vai voltar a ocorrer por causas econômicas, né? O FIES, ele garantia muito a não evasão, porque mesmo depois de inscrito um aluno, muitas vezes você percebia, né? O De Maria dá aula aqui também, né? Alunos, às vezes, do primeiro, do segundo ano da universidade, fazendo o Enem para conseguir uma nota, para conseguir um financiamento, para conseguir pagar os 2 últimos anos de faculdade. Então, quer dizer, se não há uma vantagem ou não há um financiamento a juros compatíveis com esse jovem que ainda vai ter uma vida profissional pela frente, está começando a ganhar dinheiro, né? Você não tem como financiar. E não se iludam, o financiamento do ensino superior, ele precisa acontecer em todos os níveis, né? Mesmo que você faça uma escola pública, alguém deve estar pagando essa escola pública. Então, não tem como fazer um ensino de qualidade no ensino superior sem recursos, né? Então, oferecer o recurso através do FIES tinha sido uma grande solução e estava dando certo. Foi uma pena terem mexido. Espero que o FIES 2.0 venha para negociar com esses setores e venha para melhorar essa situação. Muito bem. Professor Fernando De Maria. Dentro dessa linha, o próprio ministro Renato Giannini, ele já colocou que a prioridade vai ser o ensino fundamental nesse aspecto. Dentro desse cenário também, do ensino superior especificamente, obviamente os recursos voltados para o ensino superior, ao que tudo indica, vão ser bem menores para os próximos. Também houve uma discussão sobre esse assunto também durante esse encontro do CESP? Nós, enquanto setor, discutimos um pouco mais o ensino superior, mas nós não somos contrários à ideia, ao contrário, né? Nós temos uma sólida convicção de que sem uma educação básica nós não teremos um bom ensino superior, né? Então, eu acho que uma coisa não deve excluir a outra, deve-se priorizar a educação básica, que no Brasil, efetivamente, nós temos visto por alguns dados de avaliações, elas não têm progredido como se espera, né? Mas, ao mesmo tempo, não é necessário que se corte no ensino superior, porque uma coisa alimenta a outra também. Se você não forma no ensino superior bons professores, você vai ter um apagão de bons licenciados e você não vai ter quem faça essa instrução na educação básica, né? Alguns órgãos do governo, já há algum tempo atrás, já se dividiram. Eram órgãos exclusivos do ensino superior, como, por exemplo, o CAPES, né? Que era uma coordenadoria de aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior, só lidava um pouco mais com mestrados, com doutorados. Hoje você vai em Brasília, no prédio do CAPES, metade do prédio é educação básica, né? E a outra metade é ensino superior. Então, quer dizer, isso já vinha sendo sinalizado. Então, o professor Dr. Renato Giannini, ele deve estar seguindo essa mesma linha, né? Mas o sistema brasileiro não é pequeno, né? É um sistema muito grande, é gigante. Com corte de verbas, imagina. Tem que priorizar. Hein? Aliás, o professor Giordano, quer dizer, exatamente defende a mesma tese que o ex-ministro da Educação, Eduardo Portela, defendeu em recente entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo. O ministro Portela, que se notabilizou por aquela frase, né, eu não sou ministro, eu estou ministro, e foi ministro no período do governo militar, ele defende o seguinte, que em educação tudo é prioridade. Tanto o ensino básico, a educação básica, quanto o ensino superior. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Então, prioridade absoluta. É por isso que nós defendemos a celebração de um grande pacto nacional em favor da educação que perdure aí pelo menos uma geração. Pelo menos uma geração com investimentos maciços em todos os níveis de governo na área da educação, para que este país possa deixar o patamar em que se encontra. Professor Giordano, professor De Maria, eu peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 educadores. O diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, doutor em Ecologia, professor Fábio Giordano, e o professor Fernando de Maria, colega jornalista, que é diretor do semanário Boc News e professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta. E, professor Fernando, eu gostaria agora de, neste bloco, começar com o senhor a respeito da uma outra declaração do ministro Giannini, que é um ministro respeitado, reconhecido no setor da educação, né? E ele defende o chamado estágio social para os universitários das escolas públicas, no sentido de que prestem serviços à comunidade, até por conta do que receberam ao longo do curso superior, a escola gratuita bancada pelos contribuintes. Sem sombra de dúvida, Chico, porque a gente já discutiu em outras oportunidades aqui no programa, né, que há uma contrapartida por parte dos jovens universitários também, especialmente que estudam em escolas públicas, efetivamente de ter uma atuação na sua área, atuação junto à sociedade, né? Então isso é uma feliz iniciativa. Espera-se que que dê certo, o ministro consiga levar adiante essa ideia, né? E isso é uma preocupação, porque muito se fala dessa questão. E o papel da universidade também, né? Essa questão da extensão, de ter um trabalho também junto à comunidade onde atua, e a gente percebe um certo distanciamento em alguns casos, especialmente também nas públicas, né, nas particulares e nas públicas, esse distanciamento muitas vezes deslocado da comunidade onde vive. Então essa proposta que o próprio ministro coloca, né, que a Folha de São Paulo perguntou, estágio social, né? Isso inclui uma proposta de prestação de serviços, né, uma questão de responsabilidade social, no sentido de que não há hoje uma formação dos universitários, de que eles são responsáveis pela educação como um todo, pela chance de estudar e chegar lá, custeados pela sociedade, que inclui os mais pobres, né? Queria ver com o Fábio também, Fábio, esse trabalho, né, agora, que não seja só de um projeto, que seja uma coisa que seja fixa, permanente, né? Permanente, exatamente. Isso. Não, é uma declaração louvável, né? E tomara que isso efetivamente seja colocado em prática. E, sobretudo, nas públicas. Eu digo à vontade, eu me formei na Universidade de São Paulo, meu mestrado na Unicamp, meu doutorado na USP, eu acho que eu devo muito ao país. O país me financiou aí anos e anos de escolaridade, né? E eu não me senti em nenhum momento obrigado a devolver isso ao país. E eu gostaria de ter me sentido obrigado. Eu fiz em alguns momentos voluntariamente, mas eu acho que se incorporássemos isso à própria matriz curricular, como um estágio ou como uma prestação de serviço mesmo, ou após formado, seria maravilhoso, porque o Estado me pagou esses estudos, né? A gente vê, por outro lado, no setor privado, muitas vezes quem é do FIES é professor da rede pública, ou quem faz o FIES para medicina, está lá em cláusula de contrato que é obrigado a continuar atuando nessas áreas e nas áreas sociais também. Então, por que não fazer isso também na escola pública?
né? Porque a escola, como eu falei, ela é pública, é gratuita, mas alguém está pagando, né? É o dinheiro de todos os contribuintes que entra nessa conta. Então, às vezes você vê nas escolas privadas uma grande atuação, um grande escopo social. É mais ou menos como você faz uma campanha no seu prédio para, de repente, recolher algumas coisas ou fazer algum benefício. Você pode perceber que as primeiras pessoas a fazerem a doação são as pessoas mais simples, são os colaboradores, até o pessoal de faxina, tal. Eles são os primeiros a entrar. Depois os moradores também aderem, infelizmente, né? Mas, assim, existe esse espírito do brasileiro. Né? E eu acho que ele não é colocado, talvez como eu tenha erroneamente falado, como uma imposição, mas sim como uma necessidade. Vamos substituir esse termo como uma necessidade para que as pessoas tenham essa conta paga com a sociedade. Afinal de contas, é uma elite muito pequena, é um percentual muito pequeno da população que chega ao ensino superior e se forma. Então, essas pessoas têm, vou colocar entre aspas, obrigação. O professor Giordano, inclusive, ele é muito modesto, eu não te interrompendo, mas o professor Giordano, apesar de ter estudado na escola pública e se sentir até, como disse, devedor, pelo fato de ter os seus estudos custeados pela sociedade, pelos contribuintes, ele, de qualquer forma, aqui na Universidade de Santa Cecília, dirige uma série de programas e projetos importantíssimos na área de biologia, na área de ecologia, voltados para a comunidade. Então é uma forma também dessa contribuição importantíssima que a Universidade de Santa Cecília, aliás, cumpre muito bem no atendimento à comunidade, sobretudo a mais carente. Fernando de Maria. Não, é só com um dos aspectos, isso teve até um encontro aqui, tive até um certo, que alguns educadores nas escolas públicas, sequer eles gostam de divulgar os seus estudos, quer dizer que também, enfim, compartilhar isso com a sociedade para se transformar muitas vezes, inclusive a gente trabalhou especificamente no caso numa tese, essa dificuldade que muitas vezes as universidades públicas têm para se divulgar, melhorou muito, tem que reconhecer, melhorou muito, mas ainda existem muitos professores, né, resistência, assim, olha, eles lá, eu aqui, como se o que eu fizesse dentro da universidade não interessasse a ninguém, só entre os meus pares, né? Porque aí alguém pode copiar a minha ideia. Não pode ser assim. Coisa ridícula, né? É ridículo porque você tem que compartilhar, até porque isso é público, né? E a gente percebe muito, volto a dizer, melhorou muito, mas em termos de comunicação das universidades públicas, realmente é muito complicado para se discutir efetivamente o que está sendo produzido, porque o cidadão tem que saber o que está sendo produzido. Só no aspecto, queria colocar só um destaque nesse sentido, na área de comunicação, voltado para divulgar tudo o que está sendo produzido na universidade. E existem algumas caixas pretas. Ontem o Jornal Estado de São Paulo juntou com outros 4 veículos de comunicação, uma matéria importante que coloca as fundações, né, no centro das atenções. Essas fundações existem algumas caixas pretas dentro das universidades públicas, que você vai, por exemplo, na USP, você tem a FEA, que é mantida por uma fundação, que é a Faculdade de Economia e Administração, você parece que está em outro mundo. E você vai na escola de comunicação, a ECA, né? Aquilo ali, o patinho feio, fora a área de educação também, que é mais patinho feio ainda, né? E as fundações, realmente, foi uma matéria, 2 páginas ontem no Estado de São Paulo, mostrando justamente essa discrepância que está sendo, inclusive, analisada pelo Tribunal de Contas, porque há uma relação meio esquisita entre as fundações e também o gasto da universidade pública precisam ser bem esclarecidos também, né? Essa questão dos gastos. Essa última gestão da USP deixou aí a situação caótica. Hoje a USP, a folha de pagamento, supera os gastos dela, né? Isso é recente. Agora, professor Giordano, eu queria aproveitar e falar também um pouquinho com o senhor a respeito do Pronatec, da importância dos cursos técnicos num país como o Brasil. E que não valoriza e que não prioriza o ensino técnico. O Pronatec, tão alardeado na campanha eleitoral, também sofre mudanças e cortes, enfim. Quando é que este país vai, de fato, valorizar o ensino técnico, professor? Pois é, o Pronatec, eu concordo com essa opinião global de que é uma grande saída, seria são anos de escolaridade com um grau de refinamento, né,
em relação ao ensino médio tradicional que nós temos, é muito diferenciado, né? Pelo menos na sua proposta, ou até mesmo na sua concepção, porque junta muito com as universidades. Então, você tem professores universitários ministrando aulas no Pronatec, né? Mas, lamentavelmente, aconteceu um apagar de recursos, né? Já no final, não precisou nem esperar a virada do ano. Depois da eleição, nós temos aí notícia de que professores deixaram de receber já a partir de outubro, novembro, eles já não recebiam, né, trabalharam, enfim, e tiveram essa problemática toda. Então, é a questão crucial, que é a questão do investimento, né? Agora, o Pronatec, ele dirigido às vocações de cada região. Eu acho que isso é algo ainda que precisa cada vez mais ser aprimorado, né? Nós temos aqui muitos problemas na Baixada Santista com relação à logística, com relação à questão do comércio exterior, ao porto. Então, formar pessoas nessa área, mesmo que seja em nível médio, né, é crucial. Então, acelerar a formação nessa área. A área ambiental é uma outra área também prioritária na Baixada Santista. E por que não incluir talvez também a questão dos serviços? Nós não deixamos nunca de ser uma região turística. Então, o avançar sobre essas áreas, eu acho que o Pronatec tinha um campo maravilhoso e espero que ele seja pelo menos mantido ou retomado naquele crescente que ele veio de 2013 para 2014. Este país precisa, de fato, de cursos técnicos, de formar técnicos. É uma das saídas para este país, para os jovens deste país. Fernando de Maria. Acho que os cursos técnicos eles estão justamente como alternativa diante do próprio esvaziamento do ensino médio, né? O ensino médio hoje ele está completamente perdido, não se... o papel dele dentro dessa estrutura, que se fala muito do ensino fundamental, e o ensino médio mesmo, que é justamente a oportunidade que se pode ter nesse sentido, ele está completamente... Da empregabilidade, inclusive. Exatamente. Né? Hoje, o próprio Silvio Meira traz uma declaração interessante, né? Talvez o ensino médio, ele seja um tipo de ensino... just in case, ou seja, você aprende tudo e se precisar de alguma coisa vai usar, né? E ao passo que o Pronatec ou outras iniciativas técnicas, elas são aquele tipo de estudo just in time, né? Ou seja, eu preciso daquilo, eu vou aprender aquilo e já vou sair para o mercado com aquilo. Então, isso dá ao jovem muito mais vontade de ensinar, de aprender, perdão, aquilo que foi ensinado tem uma utilidade prática, né? O que o ex-ministro Portela disse é muito interessante também, uma outra declaração dele, Eduardo Portela, quando ele disse assim, o ensino de qualidade, ele inclui. E o ensino de má qualidade, ao contrário do que muitos acham, ele não inclui, não, ele exclui. Ele é fator de exclusão, o ensino de má qualidade. Então, por isso que o ensino técnico exatamente tem essa capacidade de incluir o jovem, porque muitos educadores defendem a tese de que é mais importante ficar na escola para ficar na escola do que não ficar na escola porque há uma possibilidade de inclusão. Engano. Esse ensino de má qualidade, ele exclui o jovem da universidade, professor Jordano. Isso precisa ser, de alguma forma, modificado, Fernando. Sim, porque você tem... qual o interesse que um jovem trabalha o dia todo, vai estudar no ensino médio, o professor, às vezes, especialmente em áreas periféricas, ou seja, isso se revela muito pior ainda em áreas periféricas, porque o professor às vezes vai lá para dar 2 aulas só, sexta-feira, 9 horas da noite, numa área mais, né? Então, se coloque na posição do professor e às vezes, situação às vezes em áreas complicadas, tudo. Segurança. O professor hoje também, ele não tem muita, na prática, não tem muita autonomia de poder questionar o aluno, falar, olha, você vai reprovar o aluno. Pode reprovar, porque
há o risco, né? Te pego na esquina, parece coisa de moleque, mas infelizmente é uma verdade, a gente tem que reconhecer isso. E Né? a progressão continuada, a progressão avaliada, enfim, seja ela qual for. E quando nós também não contamos com a falta, o apagão dos professores nessas regiões, né? Eu já conversei com alguns alunos que me confidenciaram que tinham passado pelo ensino médio sem nunca ter assistido uma aula de física ou de química. Assim, mas como você fez isso? Está no programa. Assim, professor, eu quase que passei por decreto. Porque assim, não tinha o professor ou colocavam outro. A gente sabe que é uma realidade que não depende da diretoria de ensino. A diretoria de ensino é uma batalhadora mesmo para que as escolas tenham sempre professores, mas num passado muito recente, nós já praticamente perdemos algumas gerações de ensino médio. Né? Então, um país não pode se dar o luxo de perder gerações. Pode. Sem escolaridade. Por isso não que pode. Se não se fixar, não estabelecer um pacto nacional pela educação, dificilmente nós deixaremos esse nível, esse patamar, é duro dizer isso, esse patamar de mediocridade que o país vive, quase que no limiar da marginalidade. Professor Jordano, eu peço sua licença. Professor Fernando, nós vamos para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco nós vamos falar sobre um tema fundamental, as consequências ambientais com relação ao incêndio recente da Lemoa. O professor Jordano, que é um especialista nessa matéria, vai falar sobre isso. Vamos para o intervalo, voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que está recebendo hoje, com muito prazer, 2 educadores. O diretor da Faculdade de Pedagogia, o doutor Fábio Jordano, que é doutor em Ecologia, e o professor Fernando de Maria, que é professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e colega jornalista, diretor do semanário Bocnews. Neste bloco, professor Jordano, eu queria falar um pouco a respeito da questão ambiental. O senhor é um especialista nessa questão, em ecologia, e sobretudo em relação a esse incêndio que, felizmente, foi controlado agora, depois de quase 9 dias, o incêndio nos tanques de armazenamento de combustível da empresa Ultracargo, na Lemoa, como todos nós acompanhamos. E as consequências agora é que estão em discussão, as consequências ambientais. Há estudos feitos pela Unesp, não é isso, professor Fernando? Isso mesmo. Dando conta de que pelo menos 5 anos serão necessários para que toda a situação ambiental seja recuperada. Como é que o senhor vê essa situação, professor? Bem, nós trabalhamos em ecologia com o conceito de resiliência, explicando ao telespectador. Resiliência é o poder de devolutiva de alguma força em física. Uma bolinha de tênis, ela bate na parede, com mais força, ela volta com mais força. Se você der uma raquetada na bolinha e mandar com muita força, pode ser que ela perca esse poder de devolver a força e ela se estrague, né? Com a natureza é a mesma coisa, né? Se você aplica muita força
negativa para a natureza em relação à destruição de potenciais de áreas de alimentação, de reprodução, vai chegar uma hora que a natureza não vai conseguir repor os seus estoques. E efetivamente o incêndio, não só pelo calor, pelos gases eliminados, mas sobretudo também pelo tipo de produto que derramou e pela consequência também desastrosa em relação aos produtos que foram usados e necessários, diga-se de passagem, para combater o incêndio, que são produtos que roubam o oxigênio, causaram essa mortalidade, né, de um escopo ainda não avaliado, sobretudo porque a área, de alguma forma, ela ainda possui algum risco, ela ainda deveria estar por um bom período de tempo isolada. Nós temos alguns estudos que eu tenho conhecimento na área de vegetação, que eram feitas ali próximos, que foram prudentemente suspensos por 30 dias, né? Por quê? Porque a gente não sabe qual é o grau de infiltração desses produtos e produtos combustíveis nessa área. Sim. Nós precisamos lembrar que essa área ficava ao lado do antigo lixão da Codesp e o lixão na Alemoa, né? E que por um trabalho louvável de uma empresa, um grupo empresarial que construiu um porto ali, essa área toda foi milimetricamente, vamos dizer assim, despoluída num esforço hercúleo e num custo astronômico, né? Para eles terem a autorização de fazer esse terminal, que é o terminal da BTP, hoje todos conhecem, Terminal né? Portuário. Eles tiveram um custo muito maior ambiental do que qualquer outra obra, né? Então, esse esforço atravessado a avenida, né? Eu terei os mesmos ou outros produtos químicos que também precisam ser limpados. Então, a gente sempre fica pensando, né? Ecologicamente e economicamente, as duas palavras têm o mesmo início, que é ecos, que significa casa, só que uma vem a reboque da outra, né? Normalmente, a gente esperaria que a ecologia estivesse à frente, porque a ciência é maior, mas a gente sabe que a economia manda e a ecologia vai buscar os prejuízos, né? E é o que deve acontecer nesse momento. Devemos fazer estudos, a Unisanta também está bastante empenhada. No sábado tivemos uma equipe coordenada pelo professor Borges, Roberto Pereira Borges, doutor na área de invertebrados, porque também há que se estudar qual é o impacto desses produtos na fauna, na biota que existia no lodo ali, né, em toda aquela região. Eu tenho ex-alunos que fizeram plantios de manguezal em áreas adjacentes, em compensação ambiental, que já tinham 4 anos, as árvores já estavam grandes novamente e agora a gente precisa analisar também essas árvores, saber o que aconteceu. Os impactos não serão pequenos. Professor, dentro desse aspecto aqui, o colega, o zoólogo Marcelo Pinheiro, da Unesp aqui de São Vicente. Doutor Marcelo, um grande pesquisador. Exatamente, que essa é uma matéria no estado de São Paulo, ele coloca que os impactos, pelo menos 5 a 10 anos, efetivamente, de recuperação, se tudo for nesse aspecto. Fala-se muito em multa, de algo em torno de 50 milhões nesse aspecto. Independente de multa, né? Qual o prejuízo, por exemplo, não só ambiental, mas você tem toda uma população ribeirinha, pescadores, que vivem efetivamente, diretamente da pesca, né? Desde daqueles senhores que ficam na estrada com os caranguejos, nesse sentido, e ainda mais agora, não se consuma produtos que não devem ser consumidos, produtos efetivamente. Daquela região. 50 milhões, depende de números, isso é alguma coisa que é o máximo, pelo jeito, pelo que se divulga, é o máximo. Que pode ser. Mas, porque é uma empresa, é bom lembrar também, a Ultracargo, ela pleiteia, inclusive ela apoia projetos comunitários, na mídia local, inclusive, né? Uma empresa que gosta de aparecer. E o maior exemplo foi simplesmente, a empresa ela nada falou, emitia notas lacônicas todo dia para a imprensa, nenhum diretor chegou a ponto de se colocar e, efetivamente, na última semana, no último domingo, colocou material em forma publicitário pago nos principais jornais, como se isso resolvesse a situação, dizendo que ela tinha feito o seu papel, né? Então, quer dizer... Desde a lei dos crimes ambientais, né, independente ou não de culpa, aquele que detém a causa do
do dano ambiental, ele também é responsabilizado. Com relação ao valor, veja, é muito difícil hoje nós atribuirmos uma valoração para os serviços ecossistêmicos, né? Quanto que vale uma árvore ao depurar um solo, ao depurar uma atmosfera? Então, quanto que vale essa riqueza da biodiversidade para fazer com que a cadeia alimentar funcione e gere alimento para os peixes maiores, para que as comunidades ribeirinhas se valham desse recurso pesqueiro, né? Nós não temos uma ideia, nós temos estimativas. Uma forma interessante que eu tenho visto alguns autores lançarem seria valorar perante a incapacidade de prever o risco ou, no caso de outras empresas que evitam algum tipo de tratamento mais refinado, quanto tempo essas empresas trabalharam sob essa condição e não investiram. Então, esse investimento seria minimamente o valor a ser atribuído. É claro que existe uma profusão de leis, existe a lei do óleo, existe uma série de leis que já garantem valores que são valores expressivos, né? Mas, assim, quanto vale a natureza pode ser muito mais expressivo do que isso, né? E não deve ser objeto de especulação, né? E essa questão da valoração ambiental. Eu acho que ele deve ser sempre um objeto de pesquisa, né? E como tal, nós ainda desconhecemos o funcionamento de ecossistemas. Nós estamos muito avançados na física, na medicina, mas assim, se alguém te disser recompõe um ambiente com tudo que tinha lá, nós não temos essa tecnologia. Não vai ter preço. Então, nós temos uma diferença entre recuperação ambiental e restauração ambiental. O que nós fazemos hoje é, no máximo, uma recuperação. A restauração envolve levar de volta todos os pássaros, todos os caranguejos, todas as cotias dispersoras de semente. Então, quer dizer, isso dificilmente há tecnologia para isso hoje, né? Pois é, essa é uma triste realidade. E aqui a nossa região é uma região que realmente nós estamos numa área de risco, porque são os terminais, são 500 tanques, Fernando, mais ou menos, Ilha Barnabé, a questão da Lemoa, a localização inadequada, porque junto a uma rodovia. Às vezes, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser objeto de planejamento, professor Fernando. Isso é um desafio. Teve até já um representante da BTL, que é a Associação Brasileira de Terminais Líquidos. É uma coisa mais complexa, né? Na realidade, há uma necessidade de se prestar atenção, efetivamente, que infelizmente, essa fatalidade, graças a Deus ninguém morreu, enfim, mas essa fatalidade ambiental, né, que foi considerado o maior incêndio aqui do país, envolvendo, o segundo maior do mundo, envolvendo o número de profissionais, né, ela sirva de exemplo as coisas efetivamente mudarem, né, e efetivamente se discutir mais, com maior profundidade, essa questão de segurança, essa questão também ambiental também, porque, enfim, multas, depois que o estrago foi feito, isso daí é 50 pouco, milhões, empresa... 10 milhões, 60 milhões, é uma coisa, né? Um valor arbitrado sem muito significado de efetiva recuperação. Então, o que a gente, na verdade, espera, né? Acho que toda empresa também espera isso, porque é a sua imagem que está em jogo, é que ela se torne uma efetiva recuperadora desse meio ambiente, né? E seja agora protagonista das ações. Parceira, né? Isso nós esperamos realmente dessas empresas. Comunicados oficiais pela grande imprensa. Internet, né? Professor Jordano, teríamos muito a conversar, evidente, os dois temas, educação e ecologia, são temas fascinantes, pautas extensíssimas, mas chegamos ao final. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui mais uma vez, professor. Muito obrigado e que todos tenhamos aí uma boa semana e que façamos aí desse nosso encontro hoje um momento de reflexão, né? A educação e o meio ambiente merecem esse destaque. Obrigado, Chico. Muito obrigado, professor Fábio Jordano. Muito obrigado, professor Fernando de Maria, mais uma vez pela presença. Obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque.
Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.